Você está ao vivo. Ao vivo e Marauquê maravilhosa. Olá, Brasil. Adoro saber quem é o primeiro. Aí, ó. Daiane. Daiane foi a primeira. Pareço criança. Tudo bem, Daiane? Oi. Tudo bem? Danilo. Oi, oi, oi. 1.500, 1.600, 1.800, 2.000. Gente, em quantos segundos eu cheguei a Oi, Lili! Em quantos segundos eu cheguei a 2.000 pessoas? Tudo bem? Olha, a Daiane, a primeira. A Daiane foi a primeira. A Daiane está em Miami. Daiane, curta Miami por mim, filha de Deus. Curta. Eu estou aqui, ó. Entregue ao trabalho. Ana Parisi, minha arquiteta. Ô, Ana, tô ansiosa. Ana Parisi, arquiteta, Marauquê maravilhosa. É, minha arquiteta. Estou ansiosa. Tudo bem? Onde encontro o seu curso de redação? Não tenho mais curso de redação, meu amor. Tenho curso de oratória e de gramática. Hello. Você é uma graça. Muito obrigada, além de muito bonita. Ô, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Estou em Blumenau, mas não falo vice. Tudo bem, gente? Tudo bem? Tudo bem? Oi. De onde vocês são? Vamos lá. Goiás. Ai, eu adoro Pequi. Pequi é daí, não é? Eu amo Pequi. Anápolis. Tudo bem, Beth? Tocantins. Coisa maravilhosa. Rio Grande do Sul. Oxi. Esse é nordestino, né? Santo André. Muitas pessoas de Santo André aqui, sempre. Você ensina bem com humor. Muito obrigada. Novo Hamburgo. São Paulo. Fortaleza. Ah, Fortal. Já fui pro Fortal. Isso, Pequi, é de Goiás. Tudo bem, gente? Vamos lá! Venha, freguês, venha. Como que é aquela história? Mulher bonita não paga, mas também não leva. Brusque, Moca, São Paulo, Barroso, Minas Gerais. Olha, temos um professor de física entre nós. Menina, eu era péssima em física, péssima. Mogi Guaçu, muito bem. Santa Catarina, muito bem, Santa Catarina. Natal. Feira de Santana, conheço Feira de Santana, já fui aí para uma palestra. Paraupeba, Rio Branco, Acre, São João del Rei, conheço São João del Rei, Ipatinga de Minas, mas eu não conheço. Bauru, Balneário Camboriú, conheço, claro. Aracaju, Catalão, Goiás, Suíça. Ih, aí vem um chique, né? Aí vem um chique, Suíça, esse Marcelo. Chique o tal do Marcelo. Tudo bem? 3.000 pessoas. Vamos lá. Filhos de Deus, seguinte, daqui a pouco eu vou desativar os comentários, mas antes disso, ó, o outro trancoso, que inveja. Mas antes disso, eu quero agradecer. Muito obrigada. Olha, hoje, 8 horas da noite, 8h05, às 8h05, vocês, mais de 3.000 pessoas estão aqui comigo para esta aula, e o correto é esta, porque eu estou nela, para esta aula que promete e muito. Filho de Deus, quem não quer ter credibilidade, diga pra mim, você quer ter credibilidade na sua fala? Como transmitir credibilidade durante a nossa fala? Como convencer as pessoas? O que é ter credibilidade? Aliás, você aí, conte pra mim. Você tem uma certa inveja de quem fala com credibilidade? Você tem? Pois é. A gente sente uma certa... Padre Fábio fala isso, meu amigo, muito amigo. Ele fala que a inveja, ela é constituinte do ser humano, né? Ela constitui. Todo ser humano... Se é ser humano, tem inveja. Uns sabem trabalhar a inveja melhor, outros sabem trabalhar menos essa inveja, mas existe uma inveja. E se há um ser humano invejado, e eu admito, olha, New York em casa, gostei. Eu admito que eu sinto inveja.
As pessoas têm dificuldade de admitir. Eu sinto. Aliás, eu acho que é a inveja que faz com que a pessoa chegue lá. Por quê? Você tá aí, você olha para aquela pessoa fala tão bem, ela transmite tanta credibilidade, ela transmite tanto poder, que você admira, você sente uma certa inveja. Não que você não queira que essa pessoa tenha, você não tem problema com o fato de ela ter, mas o fato de ela ter aquilo causa em você um sentimento de querer ter aquilo também. Aliás, talvez a palavra não seja inveja, talvez a palavra seja cobiça, não sei, é um desejo, a gente deseja o desejo, mas a alma do nosso desejo é o quê? São os nossos olhos e os nossos ouvidos, é claro. Então, nesse caso, a aula de hoje é sobre o quê? É sobre credibilidade na fala. É sobre o seu conteúdo, é sobre a sua postura, é sobre a sua credibilidade, a sua capacidade de convencer, de passar aquela firmeza. E a gente sente admirar, vamos dar a palavra aí que você quiser, admiração, uma certa cobiça, uma certa inveja, não sei. A gente vê alguém que transmite credibilidade pela fala e a gente, no mínimo, admira, não é verdade? No mínimo. Então é o seguinte, filho de Deus, se você quiser, você que deseja transmitir credibilidade, escreva aqui, diga pra mim, eu quero, escreva, eu quero, vai, eu quero ver aqui quem quer, vamos lá, quem quer transmitir credibilidade, por quê? Porque a aula é esta, o momento é este. Escreva pra mim aqui, eu quero ser essa pessoa admirada, eu quero, aí ó, a Elis quer, a Fiuza sem quer, a Márcia quer, quem mais? O Thiago quer, o Leandro quer, exatamente, a Tauara quer, a Ana Paris, minha arquiteta maravilhosa, aliás, siga a Ana Paris, ela quer. O Léo Tolentino quer, a Patrícia quer, a Rosane quer, com vogais de insistência. Ah, Padre Fábio, tá falando aqui, ó, inveja essencialmente negativa. O que você sente é o desejo de alcançar o mesmo que o outro alcançou. O nome que podemos dar a isso é pulsão de conquista, coisa maravilhosa. Padre Fábio, exatamente. Roberta Miranda já tem, isso aí, maravilhosa majestade, com a participação de Padre Fábio, Roberta Miranda, estamos aqui, pois é, então diga agora, já que o padre está aqui, diga amém, você que quer ter credibilidade, amém, o Boca de Pito de BH, adoro, amém, isso, coisa maravilhosa. Pois é, na primeira vez, a aula já vai começar, tá? Na primeira vez em que eu dei aula, filho de Deus, coitada de mim. Eu lá, 1900 eu pegava ônibus, sim, porque você olha pra mim hoje tão elegante, tão maravilhosa, tão sofisticada e pensa, essa mulher nunca pegou um ônibus, não? Já houve época em que tomei o ônibus, em que os peguei. Pois é, eu não esqueço. Eu comecei a dar aulas no primeiro período da faculdade. Isso, vai dizendo amém, que é para puxar. Padre Fábio tá aqui abençoando este encontro. Então, em 1900 eu pegava ônibus, filho de Deus. O que ocorreu? Eu comecei a dar aula no primeiro período da faculdade. Beijo, Roberta. No primeiro período da faculdade. E o que ocorreu? Eu dava aula, mas eu dava a monitoria, era aula pro aluno do cursinho, aquele aluno que tinha mais dificuldade, ele me chamava e tal, não. Até que um dia, eu não esqueço, estava eu, coitada, Cíntia Chagas, dia de chuva, às 5 horas da tarde, passando de ônibus, em frente ao cursinho em que eu dava aula, porque eu dava aula em 2 cursinhos nessa época. Pois é, filho de Deus, estava eu lá e meu telefone tocou. E quem era a coordenadora do cursinho, perguntando, Cíntia, você poderia vir dar aula aqui hoje? A professora acabou de passar mal e eu me lembrei de você. Eu falei, que horas? Em meia hora começa a aula dela. Eu falei, mas eu nunca pisei numa sala de aula. Aí ele falou, mas você é a que mais sabe aqui, você é a que mais
tem conhecimento, você é a melhor monitora. O que houve, gente? Lá vai a Cíntia, coitada de mim, toda insegura, nem estava com a roupa mais adequada para dar aula. Eu, menina, nós estamos falando de quê? De mais ou menos 2004, mais ou menos. Coitada de mim, eu, menina, com aquela cara de menina. Entrei na sala, falei, meu Deus, e agora? Que Deus me ajude, porque Deus não é pai. Como é que é? Deus não é pai, Deus é pai, não é padrasto. Olhei para aquela plateia, gente, 250 alunos. 250 alunos olhando para mim. Comecei a dar aula, a primeira aula que eu dei na vida. E aí, sabe o que fizeram comigo? Me mandaram um bilhetinho, porque vai passando do último, né? Aí eles vão passando assim, ó, o bilhetinho, vão passando o bilhetinho. Aí chegou um bilhetinho para mim, um bilhetinho falando assim: você pode ser tudo, menos professora. Aquilo me desestabilizou num tanto. Eu li, guardei, não respondi, continuei a minha aula. E aí eu pergunto a você, se eu era a melhor estagiária, se eu era a que mais sabia, por que eu não conquistei aquela plateia? Porque eu não conseguia transmitir credibilidade. Existem técnicas para que você transmita credibilidade, filho de Deus. E é sobre isso que falaremos aqui hoje, para que você não passe pelo que eu passei, porque talvez você tenha muito conteúdo, como eu já tinha naquela época, mas falte a você, talvez, o quê? As armas, as técnicas para transmitir credibilidade. Se naquela época eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria sofrido tanto. Quase 3.950, Então vamos lá. Então o que eu quero que você faça, por gentileza? Pegue o seu caderno, lápis, caneta e tal, e vamos começar a aula. Vamos ao conteúdo, filho de Deus, agora, porque eu não quero que você passe pelo que eu passei. Vamos lá. Eu vou desativar os comentários e nós vamos começar a nossa aula sobre como ter credibilidade na sua fala, Vamos lá. Desativei os comentários. Isso, filho de Deus. É o seguinte. A aula de hoje, aqui estamos com quase 4.000 pessoas. A aula de hoje foi baseada nos escritos do professor Polito. Eu gosto muito dos livros dele. Nos escritos, já fiz o curso dele também. No curso dele é baseada nesse professor, no professor Polito. E olha, já indico para você este livro aqui dele, que é de leitura rápida, muito fácil. Eu gosto muito dele, muito mesmo. Então, quero dar os créditos para ele sobre certas coisas sobre as quais eu falarei aqui, tá bom? Comecemos. Em primeiro lugar, filho de Deus, é o seguinte: se você quiser ter credibilidade na sua fala, você precisa ser número 1, anote, número 1, natural. O professor Polito nos alerta, ele é o papa da oratória, ele nos alerta sobre a necessidade de sermos naturais. Por que precisamos da nossa naturalidade? Porque tudo aquilo que é falso não convence. E a credibilidade tem a ver com o convencimento, com aquilo que faz com que o outro acredite em você. E aí, obviamente, você vai entrar, talvez, quer dizer, não sei se é óbvio, mas talvez, acredito que sim, você se pergunte o seguinte: eu preciso de técnicas. A Cíntia Chagas tem um curso de oratória em que ela dá técnicas para que eu fale bem, para que eu saiba me expressar. Mas isso não é exatamente o oposto de ser natural, filho de Deus? Sim e não. As técnicas, obviamente, são artificiais. Elas foram criadas para que você, para que seu primo, para que sua mãe, para que quaisquer pessoas, chique ou quaisquer, para que quaisquer pessoas possam falar bem em público. Porque falar bem em público
não tem nada a ver com ser ou não ser tímido. Você pode ser muito tímido e falar muito bem. Então, o que ocorre? As técnicas chegam e retiram, de certa forma, a sua naturalidade, sim. Mas você precisa, dentro daquilo que é ofertado a você, em termos de técnicas, escolher as que mais vão fazer sentido para a sua personalidade. Por exemplo, vamos pegar aqui o Karnal, o Leandro Carnal, que inclusive quem me apresentou para ele foi o Padre Fábio lá em Belo Horizonte. O Leandro Carnal tem uma espontaneidade, uma naturalidade, um jeito de falar que é muito dele. O Leandro Carnal é um palestrante, só fui apresentada a ele uma vez de forma muito rápida, não o conheço, não sou amiga, não sei nada da vida dele, mas tenho profunda admiração pelo Leandro como palestrante. O Leandro, pelo que a gente vê, é uma pessoa irônica, é uma pessoa de raciocínio rápido, ele tem aquele jeito dele um tanto quanto sarcástico, debochado, que eu adoro, e ele faz uso disso. Então, quando ele vai falar alguma coisa, depois assista alguma palestra dele, ele lança aquele olhar assim, ele lança um olhar que é dele. Se pegarmos, por exemplo, o Mário Sérgio, Cortella também tem um jeito muito específico dele. Ele não abriu mão, por exemplo, do sotaque. Ele não abriu mão do sotaque, pelo contrário, o sotaque dele é bastante carregado. E isso é maravilhoso, isso é excelente. Por quê? Porque só o Mário Sérgio fala daquela forma. Digo assim, em termos de palestrantes, você consegue detectar as características dele que são muito dele. As do Leandro são muito do Leandro Carnal. Eu já palestrei com o Oscar Schmidt e eu achei incrível o que eu vi ali. O Oscar, ele entra no palco e ele é exatamente aquele Oscar que dá entrevista na TV, que aliás me deu entrevista também. Ele é exatamente aquele homem, ele é simples, ele solta um palavrão ou outro, ele é tranquilão, ele é humilde, é o jeito dele. O que eu quero dizer com isso? Você precisa, antes de tudo, pensar. Faça essas perguntas a você depois da nossa aula. Quais características minhas me distinguem das outras pessoas? E você não pode abrir mão dessas características. No meu caso, o que me distingue? Você que me acompanha, você que está aqui, vou me usar como exemplo. O que me distingue das outras professoras, dos outros palestrantes, das outras influenciadoras? Fora a minha matéria, né, para uma influenciadora portuguesa e tal, isso não é comum no nosso país. Acho que eu sou a única que tem tamanha exposição. Eu não abro mão da minha ironia, eu não abro mão do meu deboche, eu não abro mão do meu humor, eu não abro mão das minhas gargalhadas. Quando eu vou palestrar em algum lugar, obviamente ocorre uma reunião. O cliente fecha com a minha empresária e a gente faz uma reunião para que eu entenda o que ele quer. E eu deixo claro, não há como eu abrir mão das minhas palhaçadas. Se vocês quiserem uma palestrante mais séria, essa palestrante não sou eu. Então, essa é a primeira lição das muitas que eu vou passar aqui. Aliás, tomara que o Padre Fábio tenha ficado, porque hoje eu vou falar de Padre Antônio Vieira. Vamos ver. Seja você mesmo. Ah, Cíntia, mas eu tenho um jeito muito mal educado e tal. Aí, obviamente, você precisa... Tô falando muito obviamente, hein, professora? Você, com certeza, precisa se lapidar. Mas o seu jeito mais brusco precisa aparecer. Existe um pastor... Qual que é o nome dele, gente? É Cláudio Duarte? Alguma coisa Duarte, não sei. Eu gosto muito dele. Ele é muito engraçado.
E por que eu gosto de assistir as pregações desse pastor, ainda que eu seja católica? Porque eu acho que é Cláudio Duarte, gente, não sei. Porque ele sempre vai soltar uma pérola. Porque ele tem um jeito que é só dele. Ele é muito largado. Olha, veja que interessante. Eu adoro assistir as palestras do Leandro Carnal, que é alinhado, sério, debochado, um toque de ironia aqui, uma sutileza ali. Ele é sutil, o Leandro é sutil, o Leandro é elegantíssimo, o Leandro Carnal. E já esse pastor, ele tem um jeito extremamente escrachado, debochado, assim, não é debochado porque o Leandro também é, mas largado. Ele não tem um compromisso com esse jeito mais sóbrio que o Leandro tem. E eu adoro ouvir as palestras desses dois. Por quê? Em primeiro lugar, porque é muito bonito quando a gente olha para uma pessoa e essa pessoa ela vive um encontro com ela mesma. Você tá me entendendo? É um encontro que você precisa ter com você mesmo. Quando você tem esse encontro com você mesmo, você assume a sua personalidade. E quando você assume a sua personalidade, você se torna mais forte e passa a ter mais credibilidade. Eu espero que eu tenha transmitido o que eu gostaria de transmitir aqui com essas palavras. Eu espero que você tenha entendido que ninguém compra quem é falso. Ninguém acredita naquilo que é, e eu vou usar aqui uma palavra em inglês para ficar bem falso mesmo. Ninguém acredita naquilo que é fake, no falso. Porque falar fake torna mais falso ainda o falso, na minha opinião. Então, essa é a primeira coisa. Você vai aprender técnicas. Se você está aqui é porque você tem o objetivo de falar bem. Você vai fazer curso comigo, ou com A, ou com B, ou com C. Mas ninguém, absolutamente ninguém pode tirar de você um jeito que é só seu. Você irá além, você chegará lá, ou caso você já seja uma pessoa de sucesso, você vai ter mais sucesso ainda quando você não trair aquilo que você de fato é. E quem fala isso pra você é uma pessoa que foi demitida 10 vezes quando ainda precisava muito de dinheiro. E eu fui demitida 10 vezes porque eu não abri mão de ser quem eu sou. Eu não abri mão daquilo que é natural em mim. Ou seja, dica número 1. Não abra mão da sua naturalidade. Não sei o que é a minha naturalidade. Tenho dificuldade de entender. Questione-se, pergunte-se de quais características fazem de mim uma pessoa única. Pergunte para os seus amigos, pergunte para a sua família. O que você tem de qualidade, às vezes até o seu defeito, às vezes até um certo mau humor. Esse mau humor pode ser muito interessante em uma palestra se você souber usar. Um jeito meio ranzinza assim de ser pode gerar comicidade. Então, por favor, por obséquio, marque um encontro com você e descubra quem é você. Número 2, anote aí, filho de Deus. Só transmite credibilidade quem tem energia, entusiasmo, interesse. Você precisa ser uma pessoa interessada. E aí vem a coisa, né? Não é todo dia que a gente tá com energia. Não é todo dia. Não é. Inclusive, eu que estou aqui no Instagram desde... Acho que faz uns 8 ou 9 anos. Eu tenho 8 ou 9 anos de Instagram. Não é todo dia que eu tô bem. Eu passei por vários momentos muito complicados. Mas eu sempre estive aqui. Eu sempre cumpri o meu dever. E eu sempre tentei passar para vocês algo com energia, ainda que fosse um dia de raiva. Eu pegava a raiva e transformava em outra coisa. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer que você precisa, a credibilidade, ela está relacionada ao entusiasmo com o qual você dá o seu recado. Há de se ter entusiasmo. Isso aqui não é papo de coach, não é autoajuda. O que eu estou falando é sério.
As pessoas só admiram quem tem entusiasmo, quem tem paixão. Você precisa demonstrar a sua paixão pelo tema sobre o qual você vai falar. A sua fala só terá credibilidade se houver paixão. E há várias formas de demonstrar paixão. Por exemplo, eu estou revendo ela poderia estar aqui, né? A Gabriela Duarte. A Gabriela, ela de vez em quando entrava aqui nas minhas lives. Eu estou revendo aquela novela do Manuel Carlos, Por Amor, da Gabriela Duarte e da Regina, em que elas são as personagens principais. E é muito interessante como a Regina se expressa com os olhos. Ela se expressa com os olhos. Talvez o seu entusiasmo seja transmitido, a melhor forma de transmitir o seu entusiasmo sejam os seus olhos, a forma como você olha para a sua plateia. Há pessoas que são excelentes no olhar, não sei se é seu caso. Talvez a melhor forma de transmitir depois observe, veja as cenas da Regina, entre aí no Google, como ela transmite tudo com o olhar. Ela é viva, ela é viva. E a vida que existe nela é transmitida pelo olhar. Se a gente pegar, por exemplo, o pastor esse que eu acho que é o Cláudio Duarte, né, que eu tô confundindo o nome, mas esse pastor do qual eu gosto, é interessante que o entusiasmo dele está no tom da voz. Ele eleva a voz, ele fala com vontade. Eu fico pensando como que ele consegue pregar tantas vezes e ter voz. Eu acho incrível aquilo. Então ele foi pela voz. A Regina foi pelo olhar. O Paulo Gustavo, por exemplo, que eu adorava, ele era muito das mãos. Ou seja, você precisa encontrar a sua melhor forma de transmitir fogo, de transmitir entusiasmo, de transmitir paixão por aquilo que você fala. Você tá me entendendo? Por quê? Porque outra coisa, o poder do semblante. Eu acho que talvez quem ainda não entendeu esse tópico 2 agora vai entender. Ninguém contrata vendedora triste, para baixo, quer dizer, até contrata, mas essa vendedora não dura ali. Porque o que vende? O que vende é o seu semblante. Ah, Cíntia, mas eu sou mais séria, eu trato de um assunto sério, eu não quero ficar rindo, não sou como o pastor que faz graça, ou como você que faz graça e tal. Eu não estou afirmando que possa haver essa necessidade de você ficar rindo e bancando a palhaça como eu gosto de bancar, ou fazendo piada como o pastor X ou como o padre Y. Não. O que eu estou dizendo é que o seu semblante, e quando a gente fala em semblante, é algo quase que... é algo que não é palpável, é difícil de explicar, porque o semblante é o que você transmite no seu rosto como um todo. E talvez a testa franzida, a minha não franze, né, gente, por causa do Botox, mas talvez aquela testa, a testa com o olho para baixo, com a boca eu não sei explicar o que é o semblante, mas cuide do seu semblante, tenha um semblante de energia. Não precisa ser o semblante da alegria, mas precisa ser o semblante da energia, porque nós, seres humanos, queremos estar perto de quem? De quem tem energia. Então, olha, você já entendeu que você precisa ser natural para ter credibilidade, porque ninguém acredita no falso. Não dá para acreditar no falso, não dá, ninguém acredita. Primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa olhar no espelho e entender qual é o seu semblante, porque se nem você tem empolgação, energia para falar do tema para o qual você foi pago,
né? Você foi pago para falar daquele tema. Ou o tema que te incumbiram na empresa de falar. Se nem você tem energia para falar daquilo, por que as pessoas vão acreditar em você? Você tá me entendendo? Ah, Cíntia, mas eu tô triste, eu tô pra baixo, minha vida tá péssima, tá, né, e tal, não sei o quê. Olha, eu já falei aqui algumas vezes da Amy Cuddy. A Amy Cuddy é uma estudiosa que tem uma frase muito famosa. Ela sempre fala essa frase. Fake it until you make it. Finja até conseguir. Então, finja, olhe no espelho e entenda qual é o seu melhor semblante. Número 3, demonstração de autoridade. Número 1 foi naturalidade. Número 2 foi entusiasmo. Número 3, para que você seja essa pessoa com credibilidade. Demonstração de autoridade. E isso me faltou no dia em que eu fui dar a minha primeira aula lá em 2004. Eu não sabia disso. Se eu soubesse desse número 3 aqui, minha vida teria ficado mais fácil. Vamos lá. Demonstração de autoridade. Vamos supor que você já tenha feito muitas coisas na vida. Durante a sua palestra, você, de uma forma inteligente, você precisa tocar nesses pontos, tocar nos pontos que denotem o que você já fez na vida. Por exemplo, eu vou falar de mim, tá? Eu posso dizer o seguinte, e tal, nananã. Eu tô lá dando a minha palestra. Eu falo, pois é, gente, uma palestra que eu dei recentemente em Portugal. Veio Portugal na minha cabeça porque eu tô fechando uma palestra em Portugal, a louca. Aí você demonstra o quê? Você demonstra ali que você já fez palestra fora do país. Ou no meu caso, eu que já entrevistei tantas pessoas famosas. Em uma entrevista que eu fiz com o Padre Fábio, uma entrevista que eu fiz com o Oscar Schmidt, uma entrevista que eu fiz com o Fernando Collor, com o Temer, com o Bolsonaro, quando a gente joga, mas não é pra você chegar lá e falar, eu sou o máximo, eu já fiz isso. Não, é muito mais inteligente. Você, durante a sua fala, de forma estratégica, ou seja, estrategicamente, você fala, eu até na entrevista com o Bolsonaro falei tal coisa. Porque na minha entrevista com o Michel Temer, falei tal outra coisa. E o Michel Temer, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu já falei aqui sobre as mãos em campanário. Que as mãos em campanário são assim, não são assim. As pessoas têm mania de fazer isso aqui significa outra coisa. Tá. E o Michel Temer usa muito as mãos em campanário. Muito. Então, eu sempre falo, quando eu entrevistei o Michel Temer, ele usa corretamente, assim. Quando eu entrevistei o Michel Temer, eu percebi que ele utilizou muito as mãos em campanário. Ele faz isso muito bem, entendeu, filho de Deus? Nesse momento, eu falei de mim, eu demonstrei algo que eu já fiz. Mas pode ser, não sei, talvez você seja uma pessoa que ainda não fez tantas coisas. Talvez você esteja pensando assim, mas eu não tenho grandes feitos ainda. Eu estou no início da minha vida profissional. Não tem como eu ficar dando pinceladas para demonstrar a minha autoridade. Filho de Deus, anote isso. Porque se eu tivesse feito isso no dia em que eu dei a minha primeira aula, eu não teria passado a vergonha que eu passei. É o seguinte, talvez você ainda não seja um profissional cheio de experiências, mas você com certeza para palestrar entende sobre algum assunto. Ninguém chama uma pessoa para palestrar, para falar em público, se essa pessoa não tiver algum conhecimento. Então, o que você precisa fazer? Você vai utilizar, e eu falo sobre isso no Comunique-se, inclusive, a autoridade de outra pessoa. Como assim, Cíntia Chagas? É o seguinte, por exemplo, existe uma regra da língua portuguesa que se chama regra de translineação. É uma regra de divisão de palavras. Você chegou até o fim de uma frase e aí, sei lá, a sua palavra é a palavra arco-íris.
A maneira correta de dividir é, terminei aqui arco, hífen, aí eu vou para outra linha, repito o hífen e escrevo íris, tá? E vamos supor que lá em 2004 eu estivesse ensinando isso. Eu poderia muito bem falar, essa regra é a regra de translineação. Ela está na gramática do Celso Cunha na página 70. Edição X, eu esqueci qual que é a edição. Edição X. Quando você dá uma informação dessa, citando uma autoridade, olha, não fui eu, porque quando eu ensino isso, muitas pessoas não acreditam. Ah, não é possível, precisa repetir o hífen? Precisa. Quem disse isso foi um dos maiores gramáticos da língua portuguesa, Celso Cunha, e na página 70, da edição tal. Entendeu? Então, quando você se apropria da autoridade de um estudioso ou sei lá, de uma pesquisa, você pode ser da área médica, de uma pesquisa feita não sei onde, ou talvez você seja um pastor e aí você pode usar, e pastor faz isso demais, você pode se utilizar da autoridade, o gato, da autoridade da Bíblia. Você tá me entendendo? Então, que fique essa dica preciosa para você. Ou você vai explicitar a sua autoridade. Ah, eu faço isso muito aqui. Eu já escrevi para Forbes. Então, e muitas vezes as pessoas me fazem perguntas cujo tema já foi tema de artigos meus da Forbes. Aí eu venho aqui e falo, eu escrevi para Forbes, tá aqui o link. Entendeu? Eu sei que a maioria das pessoas não vai lá ler o meu artigo, não vai. Mas é uma maneira de transmitir autoridade. Eu tenho 2 livros best-sellers, ou campeões de venda, como você preferir. E vira e mexe eu falo deles. Eu precisaria falar? Não, porque o primeiro deles, inclusive, sempre está na lista dos mais vendidos na Amazon. Sempre. Eu nem preciso fazer propaganda desse meu primeiro livro, eu sou péssimo em português. Mas eu gosto de falar que eu sou uma autora campeã de vendas. Então, é isso. Ou você utiliza a sua autoridade, ou você utiliza a autoridade de algum estudioso, de alguma instituição, de alguma pessoa. Entendeu? Isso vai gerar mais credibilidade ainda para a sua fala. Qual que é o único porém aqui? Cuidado, eu não estou dizendo para você dar uma lista de coisas maravilhosas que você já fez, e também não estou dizendo para você ser aquela pessoa pedante que do nada começa a vomitar dizeres de filósofos, porque aí fica chato, não é isso. Você precisa ter coerência. E falando em coerência, vamos agora para a dica número 4, são 5, tá? A dica número 4 de como tornar a sua fala, de como gerar mais credibilidade para a sua fala. Dica número 1, a naturalidade. Dica número 2, o entusiasmo. Dica número 3, a demonstração de autoridade. Dica número 4, ser coerente. Ser coerente. É o seguinte. Eu passei há um tempo por uma situação que me deixou muito enfurecida. Eu fui dar uma palestra em outra cidade, isso já tem um tempo. E o que houve? Eu falo muito de elegância, eu falo muito de comportamento adequado, eu falo muito disso. E aí, eu cheguei ao local da palestra, a assistente da dona da palestra me pegou pela mão e falou, vem aqui comigo. Eu era a próxima a entrar. Quando eu cheguei, havia um palestrante falando. Ele falava e tal, e eu era a próxima. Eu entendi que a assistente da dona do evento queria que eu me sentasse lá na frente, porque eu seria a próxima a falar. Foi o que eu entendi. Ela pegou a minha mão e falou, vem aqui comigo. Eu cheguei, pá. O que ela fez? Pense aqui na cena. Do lado direito, aqui na frente está o palco. Do lado direito,
a plateia, do lado esquerdo a plateia, e aqui no meio o espaço para você andar e chegar até o palco. Eu entendi que haveria uma cadeira lá para mim, que eu ficaria perto do palco, porque eu era a próxima a falar. Fui com ela. Quando eu cheguei lá, na primeira fileira, diante daquele público todo, a única coisa que a tal assistente queria era que eu cumprimentasse a dona do evento. A dona do evento se levantou e de modo que ela ficou de costas para a plateia, porque ela estava na primeira fileira. Ela se levantou, me abraçou e ficou ali conversando comigo. Eu falei, não, eu não quero ficar, que eu achei que houvesse um lugar em que eu pudesse me sentar. Eu tô vendo que não tem. Aí eu olhei em volta, não havia lugar para eu me sentar e nem lugar para eu ir. Aí eu vi uma varanda, aí eu saí, fui em direção à varanda. Por que isso me deixou tão constrangida e me marcou tanto? Porque logo eu, que falo tanto de elegância de comportamento, que falo tanto de boa conduta, naquele momento passei uma grande vergonha, porque ficou parecendo que eu fui até lá para cumprimentar a dona e simplesmente ignorei um público que estava atrás de mim, porque eu fiquei em pé na frente das pessoas, e ignorei o palestrante que estava falando antes de mim. Isso foi uma coisa que mexeu demais comigo, porque eu não queria transmitir essa imagem para as pessoas. E por que eu não queria transmitir essa imagem para as pessoas? Porque eu queria ser coerente. Eu queria ser coerente. E a credibilidade está na coerência. Não que a pessoa tenha de ser coerente no sentido de eu não quero que você pense que o coerente é o coerente, sei lá, Jojo Todinho. Eu acho o Jojo Todinho super coerente dentro daquilo que ela se propõe a ser. Tanto é que eu fui ao Raul Gil e tirei o chapéu pra ela. Você tá me entendendo? Quando eu digo coerente, não é, eu aprovo a conduta dele, então ele é coerente. Não, não é isso. Pessoa coerente é a pessoa que diz uma coisa e faz essa coisa. Ela é coerente. A Jojo Todinho é coerente. Ela fala e faz. Por isso que eu bato palma para aquela moça. Ela é coerente dentro daquilo que ela se propõe. E aí, naquele momento em que me fizeram passar essa vergonha, eu que me proponho a ensinar o jeito mais elegante de se comunicar, por meio da língua portuguesa e da oratória, eu me senti extremamente incomodada, porque eu sei que um dos pilares da credibilidade é a coerência. Aliás, falando em coerência, vou evocar aqui um autor que é um dos meus autores preferidos na vida. Eu tive contato com a escrita dele no primeiro período da faculdade. Eu fui completamente apaixonada por ele na faculdade e ainda gosto muito dele. Ele me encantou na faculdade. É o Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira tem um sermão que se chama Sermão da Sexagésima, que é um sermão de 1655, em que ele ensina os pregadores, ensina aos pregadores a arte de pregar. E eu gosto muito, 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 mas muito. Poucas coisas mexeram tanto comigo quanto esse sermão. Para além de uma questão religiosa. Por quê? Porque é um sermão sobre oratória, sobre como falar em público. É uma das coisas mais belas que eu já vi na minha vida. Aliás, tá entre as 5 coisas mais belas que eu já li na vida, com certeza. Ele é belo na escrita, ele é belo ele é belo no vocabulário, ele é belo no conteúdo, enfim, vou parar de viajar. E existe uma frase que ele fala que é mais ou menos assim: por que fazem pouco abalo os nossos sermões? Ou seja, por que o sermão dos padres na época, dos pregadores, não surtia um efeito? Aí a resposta é: porque nós falamos apenas aos ouvidos. Nós não pregamos aos olhos. Isso é bonito demais. Nós falamos aos ouvidos. Nós não pregamos aos olhos, ou seja, nós não damos o exemplo. Então, filho de Deus, é o seguinte: se você quiser ser respeitado,
respeitado, ter credibilidade. Você precisa ser coerente. Aliás, Padre Fábio, que aqui está, ou esteve, conhecendo meu amigo, ele já saiu. Ele fala uma coisa sobre mim, que pra mim é o grande segredo da minha credibilidade, da credibilidade da qual eu desfruto hoje, depois de muitos anos de luta. Na verdade, eu vejo como dois. São duas coisas que fizeram de mim o que eu sou. Não que eu seja muita coisa, mas eu entendo que dentro do que eu faço eu sou bastante. Eu sou coerente. Eu sou extremamente coerente. Dentro da minha incoerência até. Eu sou uma pessoa coerente. Por quê? Porque dificilmente você vai falar assim, nossa, logo a Cíntia? Dificilmente. E se você falar, pode saber que você interpretou mal. Eu sou coerente com aquilo que eu prego. Eu sou uma pessoa alinhada com o que eu falo. E a minha naturalidade, né? Que é pra poucos. Tem que ter coragem pra ser você mesmo, né? Por fim, número 5, terminando o conteúdo. O quinto pilar da credibilidade. A organização. A organização. Não adianta você saber muito. Então vamos lá. Você é uma pessoa natural. Você tem o seu jeito é seu. Isso gera credibilidade. Você tem entusiasmo, você fala com paixão, isso gera credibilidade. Você demonstra autoridade, isso gera credibilidade. Você é super coerente, ninguém fica surpreso, nossa, fulano, não. Beleza, isso gera credibilidade. Mas de nada vai adiantar isso tudo, filho de Deus, se você não for uma pessoa organizada. A credibilidade está também na organização. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você precisa, e eu não sei se isso aí eu aprendi com o professor Polito, ou se eu aprendi neste livro aqui, que é ótimo também. Você precisa, sua palestra é de 1 hora, você precisa fazer conteúdo para 1h30. Você precisa ser organizado. Você precisa escrever a sua palestra. Ah, não, chega lá na hora eu falo. Sabe por que não dá para ser assim? Ah, chega lá na hora eu falo. Eu também sou do improviso. Mas as melhores palestras de improviso que eu dei foram justamente aquelas que eu treinei muito. Aquelas que eu treino enquanto eu tô no avião, que eu treino enquanto eu tô no banho, que eu treino enquanto eu tô em casa, no sofá. Você precisa treinar a sua palestra. Você precisa saber o início, o meio e o fim. Pelo menos, caso você não queira saber o início, o meio e o fim, você precisa saber o início e o fim. O início e o fim. Não vá para uma palestra sem ter certeza do que você vai falar. Há pessoas que, como são contratadas para falar da própria vida, não seguem com tanto rigor um script, uma organização ali. Eu sou contra isso. Eu entendo que você pode sim dar luz ao que vier à sua cabeça naquele momento, que é o que a gente chama de caco do teatro. Os cacos, eles surgem e você vai colocando no texto, tudo bem, mas você precisa saber o que você vai falar. Uma boa dica é, pergunte a si mesmo, faça 30 perguntas a você mesmo sobre o tema, caso você tenha dificuldade em criar uma palestra. Ai, meu Deus, fui chamada para falar sobre sapato. O que eu falo? Ai, meu Deus, se alguém te chamou é porque você sabe, para começar. Tá, 30 perguntas sobre sapato. Aí você escreve as 30 perguntas, escreve as 30 respostas e monta a sua palestra a partir daí. Mas, por favor, saiba sempre como começar e como terminar a sua palestra. Uma coisa que eu sempre faço é levar um cartão assim, deste tamanho, com as palavras-chave. Eu sei como eu vou começar. Eu tenho ali tudo que eu vou falar anotado, uma palavra, por exemplo, eu preciso falar sobre gesticulação. Eu sei o que eu tenho de falar sobre gesticulação, então eu só escrevo gesticulação. Ah, eu preciso falar sobre a postura de quando você está parado. Qual que é a postura ideal? Postura parado, entendeu? Eu vou colocando os tópicos aqui. Mas eu entrei ali sabendo
a frase de efeito, a forma como eu vou começar e a forma como eu vou terminar. Ah, Cíntia, eu não sei fazer isso, eu não sei forma de começar e forma de terminar. Isso é pra você fazer meu curso Comunique-se, porque lá eu ensino formas de começar, formas de terminar. Por que você precisa ser organizado? Sabe por quê, filho de Deus? Porque a gente não pode contar com o nosso humor. A gente não pode, nós precisamos de técnica. Você não pode contar com o seu humor, com uma vida cheia de harmonia, uma vida em paz. Não, você precisa de técnico. Por quê? Porque se você seguir uma fórmula na sua palestra, alguém pode te ligar 5 minutos antes e dar a você uma notícia muito ruim, mas você vai executar a sua palestra e vai chorar depois, porque a gente chora depois, a gente se lamenta depois, mas na hora do trabalho a gente não faz isso. Você tá me entendendo? Então, por isso que a credibilidade, um dos pilares da credibilidade é a organização. Tenha uma palestra organizada, repita essa palestra no seu banho, repita essa palestra no seu dia a dia, vá internalizando essa palestra, fale a palestra é péssimo, palestre para você mesmo, palestre diante do espelho, palestre para os seus amigos, e palestra é uma coisa que a gente aprende a fazer fazendo, tá? Quem me dera se quando eu comecei lá atrás eu tivesse esse tanto de conhecimento que eu tenho hoje sobre o tema falar em público. Filho de Deus, seguinte, você viu aqui que em pouco tempo você já aprendeu muito, 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 muito. E é isso que eu faço no meu curso Comunique-se. Eu ensino nesse curso tudo que uma pessoa precisa para encantar clientes, encantar colegas, encantar chefes. As técnicas de oratória são inúmeras, elas são preciosas e elas fazem com que as pessoas evoluam e muito. Então pense aqui, você ficou aqui comigo por alguns minutos e já aprendeu muita coisa, muita coisa, muita coisa. Imagine o tamanho da evolução, o salto quântico que você teria se você tivesse acesso a um curso com início, meio e fim, tudo bonitinho, tudo ali mastigado para você, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, tudo certo no curso, tudo voltado para você e sem enrolação. Eu sou muito objetiva, você sabe disso. Esse é o meu curso Comunique-se, o meu curso de oratória. Nele eu ensino a gesticulação, eu ensino o andar, eu ensino o olhar, eu ensino várias e várias e várias matérias, vários conteúdos preciosos para que você saiba se expressar, para que você se expresse com elegância, para que você gere essa confiabilidade que a gente quer gerar nas pessoas. Todos nós queremos admiração. Uns mais, outros menos, mas todos nós queremos. E fora o curso em si, que tem uma grade maravilhosa, ele conta com algumas aulas que eu passei a gravar depois que o curso ficou à disposição para venda. Por exemplo, me pediram uma aula sobre como parar de hesitar, de falar, então eu fiz essa aula, está lá. Depois me pediram uma aula sobre como perder o medo, porque eu não tinha, quando eu criei o curso, eu não fiz uma aula sobre medo, eu fiz uma aula sobre técnicas. Aí me pediram sobre medo, aí eu estudei, vi o que havia de mais moderno e até de mais antigo, confrontei, porque como eu nunca tive medo de falar em público, no início eu não coloquei esse tema do medo. E fiz a aula lá, ela está lá, a aula sobre o medo de falar em público, depois de pesquisar bastante. Depois me pediram uma aula sobre como se comportar em reuniões. Tenho a aula sobre como se comportar em reuniões. Depois me pediram, e não é da minha alçada, uma aula sobre como se vestir. Qual que é a vestimenta ideal para falar em público. E aí eu chamei uma professora, uma consultora de moda, ela é professora de consultoras de moda, para falar sobre isso, está lá no curso.
Antes de fazer o curso, eu já sabia que todo mundo ia querer uma aula sobre dicção. E as pessoas adoram a minha dicção, eu fico muito feliz por isso. Sobre tom de voz. Fui lá e chamei uma professora com doutorado, uma professora doutora em fonoaudiologia para falar de voz e dicção. Ou seja, modéstia à parte, aliás, modéstia é uma coisa que eu não tenho sobrando. Modéstia à parte, o Comunique-se é um curso que tem absolutamente tudo de que você possa vir a precisar para falar bem. E quando falamos bem, convencemos e apenas ganhamos. E para você, filho de Deus, que quer falar bem, que quer convencer as pessoas, que quer ter essa elegância, o Comunique-se é o curso ideal. Eu tenho 4 minutos aqui antes que a live caia. Você aí que já vai comprar o Comunique-se, entre na biografia aqui do Instagram e compre agora. Não perca tempo, vai mudar a sua vida. E você que tem ainda alguma dúvida, você tem 3 minutos para me perguntar antes que a aula caia. Eu já vou falando aqui, antes que demora para surgir a primeira pergunta aqui na minha visualização. O Comunique-se é um curso que tem certificado. O certificado é emitido pela plataforma Hotmart. Você tem 1 ano de acesso ao curso. Você pode assistir do seu celular, do seu smartphone, do seu tablet, de onde você quiser. O curso hoje está com aproximadamente 8 horas. O curso, por mês, você vai pagar R$ 99,50, 12 parcelas de R$ 99,50. 12 de parcela de R$ 99,50, tá? 12 parcelas de R$ 99,50. Todo mundo perguntando aí o preço. 12 parcelas de R$ 99,50, ok? O acesso não é vitalício, o acesso é de 1 ano. Em 1 ano você pode assistir quantas vezes você quiser. O sermão é o sermão da 60ª, do Padre Antônio Vieira. Não, o curso todo tem 8 horas por mês. Não vendemos módulos separados. Tá? Ó, vai cair, gente. A live vai ficar salva sim. Vocês têm acesso a todas as atualizações. E eu costumo atualizar o curso. Quando alguém me pede, eu senti falta de uma aula de sei lá o quê. Se eu achar coerente, eu faço a aula de sei lá o quê para a pessoa. Toda a matéria do Comunique-se está no link da biografia aqui. Você entra lá no link e você vai ver todo o conteúdo. Tem 1 minuto e 55. Muito obrigada, você é magnífica. Você é arretada. Ai, adorei. Você não é política. Os 5 tópicos: naturalidade, entusiasmo, demonstração de autoridade, coerência e organização. É isso, filho de Deus. Acho que eu dei todas as informações. O curso é totalmente online. Muito obrigada. Até a próxima oportunidade, que ocorrerá em 15 dias. Mas o tema não vai ser oratória. O tema será gramática, língua portuguesa. Eu avisarei pelos stories. Muito obrigada. O conteúdo já está todo liberado do Comunique-se. Exatamente, o conteúdo está todo lá. É só você clicar, pagar e começar. E você tem 7 dias para desistir do curso. 7 dias. 7 dias. Então, comprei hoje. Dei ali uma fuçada, como se diz em Belo Horizonte. Não quero, não é pra mim, não gostei. É só mandar, clicar lá, quero meu dinheiro de volta. Você recebe o seu dinheiro todo de volta. Então vá lá agora e compre agora. Até daqui a pouco nos stories. Beijo, muito obrigada.